Há um ano, Renata percebeu o fluxo menstrual se alterando. A vendedora foi ao médico e o diagnóstico apontou endometriose. Era um ciclo forte, dores muito fortes também, ao ponto de quase desmaiar. Remédio para dor já não funcionava. Não funcionava mais. Tanto que quando eu procurei o médico já fui praticamente diagnosticada, só precisava mesmo do exame para comprovar. A doença ocorre quando uma mucosa interna do útero, chamada endométrio, migra para algum outro órgão ao invés de ser eliminada na menstruação. A causa da endometriose basicamente ela é genética, imunológica e devido à menstruação retrógrada que toda paciente tem. Todo o sangue, quando a mulher está menstruada, ele desce pela via dos órgãos genitais e exterioriza pela vulva. Mas um pouquinho do sangue, ele reflui pelas trompas e cai dentro da cavidade peritoneal pélvica. Aquela mulher que tem defeito genético, defeito imunológico, aquelas células que estão junto com o sangue, são células endometriais, células da camada interna do útero, caem na cavidade peritoneal e lá elas vão proliferar, se dividir e desenvolver endométrio naqueles órgãos. De acordo com o especialista, de 15 a 30% das mulheres em idade fértil, dos 15 aos 50 anos, desenvolvem endometriose. A patologia é classificada em 4 estágios. A inflamação interna pode causar aderência entre os órgãos e até levar à infertilidade. O médico fala das formas de tratamento. O tratamento vai desde a observação, se for uma endometriose mínima, e se for uma endometriose que tem sintomas, dor, sangramento ou aumento do volume dos órgãos pélvicos, causando disfunções, você vai tratar. Esse tratamento vai desde tratamento clínico, à base de medicamentos hormonais, um deles muito usado é o anticoncepcional. Com o tratamento clínico, você mantém a paciente em estágio paralisado, não progride. Às vezes, precisa você usar drogas mais caras, que são os chamados inibidores do GnRH, que são drogas que levam a uma pseudomenopausa. Transforma aquela paciente e faz com que o ovário pare de produzir hormônio e ela fica em menopausa clínica. Ali também os focos de endometriose vão paralisar ou até regredir por conta que não tem a ação hormonal fazendo com que ele desenvolva e prolifere. Nós vamos tirar mais dúvidas agora com o Dr. Anatoly Borges, ginecologista, que está aqui no estúdio com a gente, no estúdio do Jornal do Piauí, e fala mais sobre esse assunto. Boa tarde, doutor Anatoly. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Ali. Boa tarde a todos os telespectadores. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Bom, a primeira pergunta é esse diagnóstico, diagnosticar essa doença, identificá-la. É fácil? É simples? O diagnóstico da endometriose ainda é um pouco complicado. Na grande maioria das vezes, o diagnóstico é feito baseado na suspeita dos sintomas que a mulher tem. Então, o principal sintoma da endometriose ainda é a dor. A dor que, a princípio, se inicia no período menstrual e, à medida que a endometriose evolui, ela aumenta fora do período menstrual. Então, aquela mulher que tem uma menstruação no período menstrual muita cólica, e depois, mesmo sem estar menstruada ou próximo ao período menstrual, ela também sente dor. Se ela tiver esses sintomas, deve logo procurar um médico e pode ser um sinal de endometriose. Aí ela deve procurar o especialista para começar a investigação. O melhor exame, na realidade, para o diagnóstico de endometriose é um exame invasivo, que é a laparoscopia. Na laparoscopia eu consigo ver diretamente na cavidade pélvica a presença dos focos. Mas isso é quase como invasivo, muita gente aproveita a oportunidade do exame para fazer alguma cirurgia. Quando é que essa cirurgia é indicada? Claro, à medida que eu estou olhando e descobrindo o foco, eu posso tratá-lo. O procedimento, ele é um procedimento cirúrgico, feito em centro cirúrgico, com anestesia, para eu fazer o diagnóstico. Mas ao momento que eu já estou lá vendo, você pode iniciar o tratamento. O tratamento vai depender do estágio da endometriose. A endometriose ela tem 4 estágios. Ela vai desde uma endometriose mínima, uma endometriose leve, moderada e acentuada. Então, à medida que a gente avança nos estágios, maior vai ser o tratamento cirúrgico. Nem sempre o tratamento cirúrgico está indicado. O tratamento cirúrgico, na realidade, ele é indicado mais para os casos de tratamento de dor. E ele resolve essa dor, e ele consegue resolver a dor 100%. Ele consegue resolver a dor, mas como foi bem dito antes, a endometriose não tem cura, você tem controle. Então, após o tratamento cirúrgico, o ideal é que você continue controlando, impedindo que a endometriose retorne na paciente. Mas a mulher que quer, por exemplo, engravidar, doutor Anatoly, e tem esses sintomas da endometriose, ela tem que se submeter à cirurgia e em seguida já engravidar? Qual é o procedimento?
Não obrigatoriamente ela tem que passar por cirurgia. Nos estágios iniciais, endometriose mínima e leve, é possível, mesmo com endometriose, a mulher conseguir uma gravidez natural. Vão depender de outros fatores, como a idade dela, a condição do companheiro, se está tudo bem. Mas nos estágios mais avançados, que é endometriose moderada a acentuada, a melhor indicação é um tratamento de reprodução. E o melhor tratamento que a gente tem é a fertilização. Há muita gente que se preocupa não só com o tratamento da endometriose, mas com a alimentação também, porque há efeitos colaterais que podem ser inibidos com uma alimentação diferenciada. Existem outras formas de prevenção que não envolvam somente medicação, tratamentos invasivos, mas um hábito que possa ajudar nesse tratamento, principalmente da dor? A endometriose não existe assim uma forma de prevenção. Né? É algo que, se tiver que acontecer, vai depender de fatores genéticos, vai depender da idade também da paciente. A gente sabe que hoje a endometriose tem aumentado porque a mulher menstrua mais. Antigamente, na época dos avós da gente, com 16, 17 anos, a mulher já tinha começado a ter filhos e só ia parar depois do 8º ou 9º menino. Então, ela praticamente não menstruava. Hoje não, hoje a gente vê a mulher com 36, 37 anos, ainda não teve filhos, então ela passou esse tempo todo menstruando sem ter uma gravidez. Isso aumenta a incidência. Então, pensando de um lado de prevenção, talvez a gravidez mais cedo é uma forma de você evitar o desenvolvimento dessa endometriose. Pois não, doutor. Agora, outras medidas, como evitar o excesso de peso, porque a paciente mais obesa produz mais hormônios, isso estimula a endometriose, uma alimentação mais saudável, todas aquelas dicas que fazem bem para o próprio corpo. Então, vai evitar também que a endometriose evolua. Uma telespectadora aqui perguntando se a mulher que começou o tratamento da endometriose com anticoncepcional e depois de 2 meses de tratamento parou porque as dores pararam, ela deve continuar com os anticoncepcionais ou está resolvido o problema? Se o intuito é controlar a dor, ela deve continuar. Porque à medida que ela para o anticoncepcional, a tendência é que volte, a tendência é que a endometriose retorne. A endometriose não tem cura, ela tem controle. Então, se você mantém o anticoncepcional, você mantém a paciente livre daquela evolução. Mas a partir do momento que você para, você voltou ao estágio que era antes. Então, a endometriose pode evoluir. Existem tratamentos, o Sistema Único de Saúde, por exemplo, oferece um tratamento que seja eficaz. Medicações caras podem ser fornecidas pelo Estado, porque as medicações costumam ser muito alto, valor muito alto, né? Perfeito. Para o Sistema Único de Saúde fornecer o tratamento dessas pacientes que têm endometriose. Nós estamos falando aí, como você bem disse, de pelo menos 20% a 30% de pacientes em idade fértil. E desse grupo, metade vai ter infertilidade. Então, o Sistema Único de Saúde, uma vez confirmado o diagnóstico de endometriose, ele fornece o tratamento. O problema está aí. Ele só quer o diagnóstico. Ele precisa do diagnóstico. Então, muitas vezes, a paciente não consegue o diagnóstico, porque o diagnóstico só é feito através do exame com a laparoscopia para confirmação do foco. Uma telespectadora aqui, doutor Anatólio, disse que tem endometriose, mas que já tem filhos. Se seria possível ela conseguir a autorização para a retirada do útero, por exemplo? A esterectomia, vamos dizer assim, com a retirada dos ovários, seria a forma definitiva do tratamento, que seria a retirada do útero com os ovários. Mas é uma cirurgia, é algo que ela vai se expor a riscos. Se ela tem como controlar essa endometriose até a chegada da menopausa, vale mais a pena ela não se submeter a esse risco. Aí ela vai ter que discutir com o médico dela, ver quais são as opções. Tem que avaliar, né? Uma telespectadora aqui diz que tem dor pélvica com muita frequência, constante, se é certeza de que ela tem endometriose por conta dessa dor. Já foi em vários médicos, não conseguiu descobrir o que é um diagnóstico. A dor pélvica, como eu falei, é a característica da endometriose. Essa dor pode ser no período menstrual, fora do período menstrual, pode ser ao ter relação, pode ser, em casos mais avançados, ao urinar e até mesmo ao defecar. Dependendo de onde a endometriose se instala, ela vai ter dor. Da aderência. Das aderências, daquela capacidade de aderir às estruturas que a endometriose tem. Okay. Queria agradecer ao doutor Anatólio Borges pela entrevista aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado pela sua participação, esclarecendo dúvidas em torno dessa doença que causa tantos problemas de infertilidade nas mulheres, infelizmente. Muito obrigado pela participação aqui.
Obrigado. Eu que agradeço.